Bom, gente, o negócio é o seguinte, eu cansei de falar sozinha sobre livros no meu Instagram, então a partir de hoje eu vou começar a falar sozinha sobre livros no YouTube, ok? Então, vamos lá? Puxa a vinheta. Mentira, não tem vinheta, a produção e edição, no caso, sou eu mesma, e eu não sei fazer vinheta, então vamos lá. Bom, hoje eu vou começar aqui no meu primeiro vídeo, eu vou fazer a tag dos 50%. Para quem ainda não tá familiarizado com esse tipo de tag, a tag dos 50% vai falar sobre os livros que a gente leu até agora no meio do ano, ou seja, 50% do ano. Eu tô um pouquinho atrasada porque já é julho, mas segura na minha mão e não desiste de mim. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é: o melhor livro que você já leu até agora? E eu li, na verdade, alguns que eu gostei, mas eu acho que se eu fosse escolher o melhor mesmo, seria o. Deixa eu ler aqui o nome para eu não errar. É o The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Esse livro, infelizmente, ainda não tem tradução para o português, mas assim que tiver eu aviso vocês. E esse livro basicamente vai contar a história de uma cidadezinha. Dentro dessa cidadezinha tem um bairro que é mais ou menos chique, digamos assim. E dentro desse bairro tem um grupo de mulheres, e essas mulheres se juntam semanalmente para um clube do livro. Então elas leem, e aí chega um novo morador na cidade, e esse morador começa a ter umas atitudes estranhas, coisas estranhas começam a acontecer desde que ele chegou. Então, uma moça em específico, uma mulher em específico desse clube do livro, vai tentar descobrir o que ele é. Ele é uma criatura sobrenatural, ele é só estranho, enfim, é muito legal desenrolar, mas eu preciso avisar que esse livro ele é bem gore, ele é bem nojento, assim, então tem cenas com ratos, vários ratos, tem cena com barata, tem cena com sangue, enfim, tem várias coisas, mas se você consegue ler em inglês, é muito legal, vale a pena. Se você sabe ler, consegue ler em inglês, é bem legal. Bom, a pergunta número 2 é a melhor sequência até agora. Esse ano eu não li sequências. Eu não sou uma pessoa que costuma ler sequências de livro. Na minha época de mais nova, que a gente estava naquele estouro das distopias, Jogos Vorazes e Instrumentos Mortais, etc., eu lia loucamente, mas eu não tenho costume de ler sequências, então esse ano eu ainda não li nenhuma sequência. A terceira pergunta é um lançamento. Na verdade, eu dividi a terceira pergunta, porque a pergunta original era um lançamento do primeiro semestre e um lançamento do segundo semestre, mas eu coloquei geral, então um lançamento, um livro desse ano que eu não lembro se ele já foi lançado no primeiro semestre ou se vai ser lançado agora no segundo, é She is Too Pretty to Burn. Então eu acho a capa linda e é um livro que envolve assuntos LGBTQI+. É um livro que envolve esse tipo de assunto. Vai contar a história de uma menina e ela tá envolvida em alguns problemas. E acho que o livro vai falar um pouco sobre como ela passa sendo um membro dessa comunidade. Eu não quis ler muito sobre o livro porque eu não costumo ler sinopses de livros, eu ouço um pouquinho sobre o livro, ou às vezes eu vejo a capa e eu gosto de ler para não tomar nenhum spoiler. Então, eu não quis saber muito, mas esse é um lançamento que eu acho que vai lançar agora no segundo semestre, mas que eu quero muito ler. A quarta pergunta. Um livro decepcionante. Bom, para essa pergunta, infelizmente, eu escolhi Bunny. Bunny é um livro eu não conhecia o autor ou a autora, eu não lembro, mas vai estar aqui. É um livro que fala sobre uma menina, ela estuda em uma faculdade específica. E dentro dessa faculdade existe uma seita. E dentro dessa seita existem 4 membros, 4 meninas. E dentro dessas 4 meninas, elas formam uma seita e elas se chamam de Bunny, de coelhinhas. E aí acontecem coisas macabras dentro dessa seita e eu fui ler loucamente, porque eu amo coisas assim, que são macabras pra ler, não pra ver, mas pra ler eu gosto. E aí, sei lá, foi tudo muito confuso, uns personagens mal construídos, umas coisas assim, bem nada a ver. Tudo bem, o negócio é sobrenatural, então você tem que viajar junto. Mas tava muito, muito, muito nada a ver. Então, não deu pra mim. Então, Bunny foi a minha decepção do ano. E a pergunta número 5 é o contrário, o livro que me surpreendeu. Nesse caso, eu vou levar em conta surpreendeu positivamente.
Um livro que me surpreendeu positivamente foi Normal People, Pessoas Normais, e também Far From the Tree. Acho que o livro Far From the Tree não tem tradução em português, mas se tiver, eu coloco aqui junto. Então, Normal People vai contar a história de um casal. Eles se conhecem no ensino médio e vai contando a história deles, como eles vão, o Connell e a Marianne, e como eles vão se encontrando e se desencontrando ao longo da vida, assim. Então vai mostrar eles em estágios diferentes, com experiências diferentes. Enfim, é um livro muito bonito, tem uma delicadeza e um tato na escrita que é uma coisa doida, assim. Então é muito bonito o livro. Tem em português, vale a pena ler. E o Far From the Tree é um livro que vai contar a história de 3 irmãos. É a Grace, a Maya e o Joaquim. E, na verdade, todos eles são filhos da mesma mãe. A Maya e a Grace são filhas da mesma mãe e do mesmo pai. E o Joaquim é filho de um pai diferente. Os 3 foram dados para adoção. E a Grace, aos 16 anos, se descobre grávida. E aí, isso vai desencadear com que ela procure os irmãos. Eles vão se encontrar, vão se juntar. E aí, eles vão querer conhecer a mãe. Então, eles vão nessa busca de se conhecer e conhecer a mãe. É um livro muito legal, é um livro muito tocante, assim. Pra você que gosta de histórias de adoção, particularmente é um assunto muito que me toca muito, então é um livro muito bacana. Se tiver em português, compensa ler. E se você conseguir ler em inglês, também compensa bastante. A próxima pergunta é sobre o meu novo autor favorito. Bom, o meu novo autor favorito vem do meu livro favorito desse ano, o The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. É o Grady Hendrix, eu acho que é assim que fala. Eu já peguei mais alguns livros dele para ler, comprei uns e-books e a escrita dele é muito fluida, o jeito que ele constrói os personagens, as descrições, e ele é um autor que parece que escreve sem medo de chocar. Então eu gosto desse tipo de escrita. Então, até agora ele é meu autor favorito. A próxima pergunta é o meu crush da ficção, meu mais novo crush da ficção. Olha, eu sou uma pessoa que tenho quase 30 anos, então o meu coração tá meio de pedra nesse estágio da minha vida e eu não me apaixono muito fácil assim. Mas eu acho que se a gente for levar em conta, talvez o Connell, de Normal People, de Pessoas Normais. Ele é o que chegou mais próximo, assim, de ser um crushzinho, mas bem pouquinho, assim, não muito. A próxima pergunta é sobre o meu personagem favorito e a minha personagem favorita desse ano foi a Maya, do Far From the Tree, o livro que eu já citei aqui. Ela é uma personagem que tem várias questões sobre ela. Ela encara a adoção dos irmãos como algo totalmente diferente do que a Grace encara, do que o Joaquim encara. Ela é uma personagem muito bem construída, ela traz questões importantes no livro, ela se porta de uma maneira de uma adolescente de 16 anos, então é legal ver os conflitos e as questões dela, então ela é minha personagem favorita até agora. Depois eu tenho a próxima pergunta, um livro que me fez chorar. Bom, como eu já disse aqui anteriormente, meu coração é de pedra, então eu não choro facilmente. Mas eu acho que o livro que chegou mais perto disso foi o Far From the Tree, porque, como eu já disse pra vocês, a adoção é um tema que eu curto muito, é uma coisa que mexe muito comigo. Então, ler a história da Grace, da Maya e do Joaquim me trouxe um pouquinho de água nos meus olhos, mas nada muito choroso. Eu sou uma pessoa que não chora fácil. Depois eu tenho, número 10, um livro que me deixou feliz. E um livro que me deixou feliz foi Verity, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas da vida aí. E até agora ela só tinha lançado livros de romances e coisas assim. E Verity é um livro de terror ali, policial, suspense e tal. E eu fiquei com medo de ler quando eu peguei, porque é um estilo novo pra autora, então eu fiquei, assim, meio receosa, mas ela fez um trabalho incrível. Então, Verity vai contar a história de uma autora de livros. Ela tá fazendo uma saga de livros. Só que faltam, eu não lembro quantos livros faltam, se são 2 ou 3 pra ela completar a saga dela. Só que ela vai ter um acidente, ela sofre um acidente e ela fica catatônica, assim, num estado catatônico.
Ela não se move, ela não fala, ela só fica parada olhando pro nada. Então o marido dela, junto com a editora dos livros dela, resolve contratar uma outra autora para terminar esses livros em conjunto com a Verity, que é o nome dessa autora que está em estado catatônico. E aí coisas vão acontecer e é um livro muito bom, eu gosto bastante. Eu não gosto do final, então eu dei ali umas 4 estrelas para esse livro. Eu acho que o final foi uma saída meio preguiçosa, se a gente pode dizer assim. Eu acho que existiam outras maneiras de fazer esse final e ele ser tão chocante o quanto. Então, minha única crítica é o final, eu não achei muito legal. Bom, a minha próxima pergunta é melhor adaptação de livro para cinema, para TV e etc. E com certeza foi Normal People, a série de pessoas normais assim, extremamente maravilhosa. Os atores são extremamente bem escolhidos. É uma série que não perdeu nenhum detalhe, nenhuma da pureza, nenhuma da poesia do livro. Então, Normal People com certeza é maravilhoso. A próxima pergunta é o livro mais bonito. O livro mais bonito que eu tenho a capa é Lady Killers. Lady Killers é uma coletânea, vai falar sobre assassinas em série, mulheres. Então é uma coletânea de várias assassinas em série ao longo da história. É bem, bem, bem legal. E a última pergunta, um livro que você precisa muito ler até o final do ano. Eu quero ler Layla, da Colleen Hoover. Eu sei que é um outro suspense ali, um outro thriller. E eu também quero ler Amores Verdadeiros, da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você não leu ainda, por favor, vá ler Sete Maridos de Evelyn Hugo, é maravilhoso. E é isso, são os 2 livros que eu quero mais ler. Layla, porque é Colleen Hoover, eu leio qualquer coisa da Colleen Hoover. E Amores Verdadeiros, porque eu também gostei bastante de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Pretendo ler Daisy Jones and the Six, apesar de música não ser um assunto que me interessa muito, mas eu gostei bastante da escrita da autora, então eu vou pesquisar. E é isso. Bom, esse foi meu primeiro vídeo. Não desista de mim, por favor. Eu vou tentar postar um vídeo aí por semana. Vamos ver no que dá. Eu tô aprendendo a editar, tô aprendendo a mexer, então eu espero que vocês tenham paciência comigo. Eu gosto bastante de ler, quem me conhece sabe, e já faz um tempo que eu tava planejando pegar essa vontade de transformar em alguma coisa maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro vídeo, tô muito ansiosa. Se você gostou, por favor, envia para as pessoas que você conhece, que gostam de ler, que são amantes aí de livro. E se você não gostou, compartilha do mesmo jeito, porque o importante é participar. Ok? Então, muito obrigada, beijo e a gente se vê no próximo vídeo.